Olá, turminha Zenit, tudo bom? Espero que sim. Sou o professor Marco Nunes e a partir de agora estarei aqui na plataforma de estudos do Zenit para discutir temas da biologia de uma forma atual, contextualizada e interdisciplinar, do jeito que ela aparece no Enem e em muitos vestibulares. E o que seria mais atual e interdisciplinar no universo biológico do que a pandemia do novo coronavírus? Esta será a temática dos nossos encontros aqui na plataforma. Lá na virada do ano, quando todos se abraçavam e desejavam votos de um feliz e próspero ano novo, alguém imaginava que 2020 seria tão impactante? Acho que não. Inclusive, ouvi de muitos que esta pandemia é algo inédito na história da humanidade e, por isto, pegou todos despreparados, maximizando seus impactos. Mas, pela lógica do cisne negro, deveríamos estar sempre minimamente preparados para uma pandemia. Lógica do cisne negro? Como assim? Vou te explicar. Por favor, feche os seus olhos. Imagine uma lagoa com muitos cisnes. Conseguiu? Então me diga aí, qual era a cor deles? Provavelmente brancos, pois a maioria das vezes que você os viu, desta cor eles eram. Mas há cisne de outras cores, os negros, mas eles são tão raros que para muitos é difícil até imaginar que existam. Foi com este argumento que o economista libanês Nassim Taleb propôs a lógica do cisne negro, defendendo que alguns fenômenos são muito raros e imprevisíveis, mas, frente aos seus grandes impactos econômicos e sociais, deveriam ser sempre considerados como cenários possíveis, apesar de pouco prováveis. Seriam exemplos de cisne negros: terremotos, tsunamis, ataques terroristas, rompimentos de barragens e, para alguns, pandemias. Mas, será que o surgimento de pandemias seriam raros cisnes negros? Eu penso que não. Prefiro pensar que as pandemias são cisnes brancos, pois são fenômenos biológicos que já ocorreram várias vezes, de forma muito comum ao longo da história e até, de certa forma, de maneira previsível. Veja na arte apresentada os principais surtos pandêmicos que ocorreram ao longo da história, o número estimado de mortes causadas e o tempo que duraram. Vou destacar alguns para vocês. A febre de Justiniano, que nos séculos IV e XIV d.C., quando foi chamada de peste negra ou peste bubônica, causou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas, cerca de 1/3 da população euroasiática da época, sendo considerada a mais devastadora das pandemias da história. A peste foi causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida de ratos para humanos através da picada de pulgas infectadas. Se propagou do Oriente para as cidades europeias pelas rotas de comércio, impactando os maiores centros urbanos medievais, sendo considerada um dos fatores que provocaram o fim do modo de vida medieval. A varíola, virose asiática transmitida pelo ar, se espalhou desde a antiguidade pelas rotas de comércio com a Europa e a África. Se disseminou da Europa para a América no século XVI, durante a conquista da América Espanhola, sendo considerada um dos principais fatores que provocaram a queda do Império Azteca, pois provocou a morte de milhões de nativos em menos de 2 anos. A gripe espanhola foi a maior pandemia do século XX e uma das maiores de todos os tempos, que pode ter sido responsável pela morte de 50 a 100 milhões de pessoas, e olhe só, em pouco mais de um ano. Se espalhou dos Estados Unidos para a Europa
em uma época de grande mobilidade de pessoas pelo mundo, devido ao deslocamento de tropas durante a Primeira Guerra Mundial. Era uma virose respiratória de fácil e rápida transmissão, pelo contato com secreções respiratórias contaminadas com o vírus influenza. Causou grandes prejuízos econômicos pela necessidade de isolamento social, algo parecido com a atual pandemia do coronavírus. E para finalizar, a AIDS. Síndrome viral transmitida principalmente por práticas sexuais com pessoas infectadas pelo vírus HIV. Desde a sua descoberta há 40 anos, já matou mais de 30 milhões de pessoas, causando aumento nos gastos de saúde e mudanças comportamentais profundas na sociedade. Esta virose emergiu de chimpanzés para humanos e é um bom exemplo de como os vírus podem migrar de animais para humanos. Acho que ficou bem claro. Nos últimos 50 anos, pelo menos um importante surto ocorreu a cada século, e a análise dos dados mostram que vários ocorreram a partir do século XX. O que estaria ocorrendo? Horas, o previsível em um mundo moderno e globalizado. Surtos de doenças infecciosas transmissíveis sempre existiram, mas eram mais raras e tinham menor impacto, pois as cidades eram menores, menos populosas e com menor intercâmbio com outras cidades. Conforme as cidades foram crescendo, as populações urbanas se tornando mais densas, os meios de transporte se tornando mais eficientes e o intercâmbio comercial foi aumentando, principalmente a partir do século XVI, durante o ciclo das grandes navegações, e acentuadamente a partir do século XX, deixou o mundo cada vez mais propenso à ocorrência de pandemias, principalmente em um mundo globalizado, onde mobilidade é uma característica marcante. E veja só como isso é um fator importante. Os primeiros casos do novo coronavírus foram descobertos em dezembro de 2019, na China, um país incrivelmente integrado à economia mundial. E em 3 meses depois, o vírus já estava presente na maioria dos países, sendo considerado pandêmico. Também deve ser destacado que as populações humanas estão cada vez ocupando mais os ambientes naturais, como as florestas tropicais, entrando em contato com novos vírus. Pandemias não são cisnes negros, são cisnes brancos, e precisamos estar preparados para elas, pois sempre ocorreram e sempre ocorrerão. Turminha Zenit, por hoje é isto aí. Eu me despeço com uma provocação. Você conhece outros cisnes brancos que são tratados como negros? Eu conheço, mas isso é assunto para um próximo encontro aqui no Universo Biológico Zenit. Até mais!